Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos à plataforma do Patrímio. Vão entrando aqui na aula, vão se resguardando, vão acalmando um pouquinho os ânimos. Façam xixi, pausem o vídeo, façam xixi. eh, Peguem um copo d'água, um copo de uísque, um vinho, quem sabe, se vocês estiverem assistindo essa aula numa sexta-feira, porque a aula de hoje é uma aula muito importante. É uma aula muito importante que eu diria que ela é um dos grandes veios daquilo que a gente está tentando propor aqui, tá? Se essa aula for para o YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está me conhecendo agora, eu sou o Patrímio, o grego. Eu sou um pequeno ser intelectual que nasceu na Grécia e cuja biografia, a parte do personagem, está por fora aqui, né? Não importa, porque biografias mancham ideias. Então, a grande questão que eu quero trazer aqui é, enfim, é uma questão fundamental e eu quero que vocês estejam preparados aqui para mais uma aula e tudo bem, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se adequem, se acomodem. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia a todos e a todas, e muito obrigado por estarem aqui assistindo a nossa aula. Dentro deste grande módulo de introdução que eu estou querendo trazer para vocês, antes de você de fato começar a estudar a filosofia, eu acho que uma das ideias que são mais importantes é a ideia do arquivo do mundo. A ideia do arquivo do mundo, ela é importante por três principais motivos que a gente, depois dessa aula, vai compreender. Primeiro, ela é a principal maneira pela qual a gente mantém viva a memória dos mortos. Segundo, ela é a principal maneira pela qual o filósofo consegue pensar sobre aquilo que está no mundo e, a partir daquilo que está no mundo, propor uma alternativa crítica ou compreender um determinado aspecto do mundo atual, o mundo em que ele vive, com base naquela perspectiva crítica. E terceiro, é, se mantém com o arquivo do mundo várias ideias que são fundamentais para que o ser humano seja belo, com B maiúsculo, para que o ser humano consiga extrapolar as grandes belezas do mundo e, extrapolando as grandes belezas do mundo, ele consiga fruir dentro desse mundo aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais belo, aquilo que já foi tão e tão belo outrora, ele pode se impressionar e se vislumbrar de novo com aquilo que já foi muito belo. Então, para você que está começando agora nesse vocabulário filosófico, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que o arquivo do mundo ele é muito importante para manter vivas as ideias que foram feitas, ele é muito importante para fazer com que aquela pessoa que pense em agir sobre o mundo tenha ali é, uma ferramenta para agir sobre esse mundo e tenha ali uma forma de agir sobre esse mundo, e além disso, ele é importante para fazer com que as pessoas consigam se impressionar novamente com coisas que já impressionaram as outras pessoas. Então, o arquivo do mundo, ele é uma importante ferramenta para todos aqueles que querem pensar o mundo, tá? Então, na aula de hoje, eu tô cansado um pouco como eu posso dizer assim, da hiperburocratidade, né, como eu posso dizer assim, do extremo legalismo das apresentações de PowerPoint. Por quê, Patrícia? Por quê? Pelo fato de que a aula na lousa ela é um processo de nudez. Eu estou ficando aqui nu. Eu estou aqui desnudando as minhas ideias. Estou aqui numa posição de vulnerabilidade absurda em cima de vocês, no momento em que eu estou aqui apresentando as minhas ideias na lousa, no momento em que elas estão sendo elaboradas. Ai, mas só que você pode planejar uma lousa, você já pode ter feito essa lousa 1 milhão de vezes. Sim, mas cada lousa é uma lousa. É isso que é a grande beleza, cara. Cada lousa tem o seu erro gramatical diferente, cada lousa tem um giz diferente, cada lousa tem uma plataforma diferente, mas eu sempre dou aula na mesma sala. Meu amigo, cada lousa, cada momento, cada giz não é mais um giz.
Então, essa é a grande beleza da lousa, né? Esse processo de se desnudar, se despir intelectualmente na frente dos alunos e permitir com que os alunos compreendam as etapas sucessivas de um determinado processo argumentativo. Coisa que o PowerPoint, na sua hiper repetição e burocratização, parou de deixar permitir, tá bom? Vamos começar então, sem mais delongas, vamos aqui entender aquilo que estamos querendo entender, que é o arquivo do mundo. Algum de vocês imagina o que seja o arquivo do mundo? Eu peço que, se você imagina o que é este arquivo do mundo, eu peço que você deixe aqui nos comentários imediatamente, tanto do Hotmart como também do YouTube, tá bom? Vamos lá, deixem aí nos comentários. A noção de arquivo nasceu com Michel Foucault em um livro chamado L'Archéologie del Savoir, a arqueologia do peraí, do saber. Tá. Foi o Michel Foucault que pegou e praticamente alcunhou essa questão do arquivo do mundo no momento em que ele estava tentando sistematizar a forma como as pessoas pensavam ao longo da história. Ele estava querendo justamente fazer um processo de arqueologia, ou seja, uma reunião sistemática daquilo que eram as formas do saber. E ele observou que há entre as diferentes formas do prazer, do saber, do prazer também na história da sexualidade, mas do saber, ele observou que há algo em comum entre essas diferentes formas do saber que está imbuída dentro de um grande repositório imaterial chamado de arquivo do mundo. Então, o repositório das ideias do mundo é justamente o arquivo do mundo. Então vamos pensar aqui numa metáfora. Temos aqui um recipiente, tá? Olha só esse pequeno recipiente aqui, ó. Dentro desse recipiente a gente vai ter a realidade de todas as ideias do mundo, que eu vou colocar aqui o nome de RIMzinho, tá? Dentro da realidade de todas as ideias do mundo, a gente tem todas as ideias que já foram pensadas e todas as ideias que estão sendo pensadas agora. Uma parcela dessas ideias é justamente uma parcela que ela é perene dentro das ideias do mundo. Ou melhor, que ela é sempre mantida, sempre transformada, sempre imbuída ali de uma determinada reflexão por parte tanto das pessoas em geral, como também daqueles que são formadores de opinião. O nome dessas ideias aqui, que é esse repositório de ideias do mundo, é justamente o arquivo do mundo. E o arquivo do mundo, ele é justamente mantido, transformado, ele é dinâmico. E é o que torna ele vivo, tá? Então, esse repositório de ideias do mundo, ele é constantemente atualizado, ele é constantemente mudado e ele tem constantes enfoques distintos, que fazem com que o arquivo seja dinâmico e vivo, sendo uma importante fonte de saber para aqueles que são formadores de pensamento, como, por exemplo, os cientistas de forma geral, tá? Cientistas sociais, jornalistas, estudiosos em geral, para os filósofos, que não são cientistas, tá? Para os filósofos, que são justamente aqueles que usam as ideias para empreender criticamente sobre o mundo, e para aqueles que são entusiastas, que são vocês que estão aqui assistindo essa aula, tá? Para aqueles que são entusiastas. Então o arquivo, ele é mantido de uma forma dinâmica, de uma forma viva, por todos aqueles que empreendem no pensamento do mundo. E esse empreendimento naquilo que é o pensamento do mundo é o que faz com que o arquivo
seja mantido de uma forma ativa, de uma forma dinâmica, de uma forma viva, propriamente dita. E qual que é a grande beleza do arquivo do mundo, né? O que que torna este arquivo do mundo uma entidade tão e tão bela, tão e tão pulcra? O que torna este arquivo tão e tão belo, tão e tão pulcro, é justamente a manutenção, é justamente a manutenção da memória. Que memória, Patrício. 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 A memória dos mortos. Meu Deus. A memória dos mortos. A memória dos mortos. A memória dos mortos, a memória dos mortos. E como é que é essa memória dos mortos? Primeiro, o que que é essa memória dos mortos? É justamente, cara, a forma como a gente mantém vivos aqueles pensamentos e os próprios pensadores que o tiveram, que já morreram. É a forma como a gente mantém vivo, por exemplo, um Carlos Drummond de Andrade. Imagina que merda que seria o mundo sem um Carlos Drummond de Andrade. Imagina que merda que seria o mundo sem um Bergson. Imagina que merda que seria o mundo sem que a gente tivesse ali os conhecimentos das fábulas de Êxopo. Imagina que merda fosse o mundo se a gente não tivesse o Watson e Crick para determinar ali a estrutura do DNA. Imagina se a gente não tivesse mantido vivas essas memórias dos mortos. Então, a grande função daqueles que são os educadores, os cientistas, os filósofos, os entusiastas e etc., é justamente a manutenção dessa memória, que é essa memória dos mortos, tá? E como é que a gente mantém viva essa memória? A gente mantém viva essa memória por meio de três principais operações do intelecto. A gente mantém viva essa memória, primeiro, ensinando, tá? Ensinando teorias daqueles que já foram, ensinando as teorias em geral, apresentando o que as pessoas de outrora pensavam e transformando este pensamento de uma forma crítica. Então, a gente vai transformando também este pensamento. Como é que a gente transforma um pensamento? A gente atualiza, a gente verifica, a gente reforma, a gente reinterpreta, a gente traz à tona em observações que antes não tinham sido feitas. Então, a grande importância dessa transformação é corroborar para o ensino, e a grande importância do ensino é corroborar para a própria transformação. Além disso, como é que a gente também como é que a gente também traz à tona, né, essa questão do arquivo do mundo, da memória dos mortos? A gente traz à tona essa questão da memória dos mortos aprendendo. Isso, aprendendo, lendo sobre essas coisas. Então, no momento em que a gente pega e a gente lê, aprende, se vislumbra com todas essas coisas e transforma o mundo, os pensamentos, as pessoas e etc., com relação àquilo que já foi outrora estudado, porque aquilo pertence ao repositório das ideias do mundo, a todas aquelas ideias que hoje ou outrora foram sendo feitas, a gente vai ali tornando mantida essa memória dos mortos. E no momento em que a gente torna mantida esta memória dos mortos, a gente permite com que haja aqui uma transformação crítica sobre o homem. Transformação crítica. Então o homem, ele consegue pegar e escolher, ressignificar, transformar o mundo com base naquilo que ele aprendeu dos mortos. Então a nossa experiência não fica tão crua. A nossa experiência não fica tão deseducada. A nossa experiência não fica tão triste. Porque a gente não precisa criar as coisas do zero, a gente não se sente sozinho, entendeu? A memória dos mortos, ela faz com que a nossa solidão diminua. Porque aqueles problemas que são nossos, muitas vezes já podem ter sido vividos pelos mortos. A crise existencial que a gente já viveu já foi vivida pelo Raskolnikov. A crise existencial de ter sido traído já foi vivida por um Bentinho, entende? Então, essa é a grande beleza do arquivo do mundo.
E existe uma dimensão filosófica dentro desse arquivo, que é justamente a capacidade que a gente tem também de atualizar este arquivo, tá? Que é formar novas ideias em cima daquelas ideias que já foram amontadas. Então, a gente atualizando, ensinando, transformando e aprendendo aquilo que são os pensamentos daqueles que já foram e os pensamentos daquelas grandes ideias, a gente consegue transformar criticamente o mundo e repetir determinadas questões que já foram vividas, que já foram relatadas e que já foram belamente analisadas por várias pessoas, né? Então a gente diminui nosso senso de solidão, tá? E diminuindo nosso senso de solidão, a gente consegue talvez, não sei, ter uma visão mais poética sobre o mundo, sabe? Desbanalizar um pouquinho mais esse mundo. Então, em se tratando daquilo que é o arquivo do mundo, a gente tem que ele é justamente uma das condições sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual eu não consigo agir filosoficamente. Então, compreender o arquivo, entender o arquivo e amar o arquivo é uma das grandes tarefas dos entusiastas e dos filósofos em gerais. E não tem como eu pegar e trazer qualquer tipo de curso de filosofia sem um arquivo do mundo. Sem a ideia de que nós estamos atualizando e vivendo tudo aquilo que já foi pensado. A gente está mantendo viva uma chama do já pensado, tá? E o arquivo é dinâmico, tá? Isso que é muito importante a gente sempre notar. Então, o arquivo ele é perecível a novas ideias. O arquivo permite que novas ideias se extrapolem dentro dele e permite que novas ideias estejam sempre vivas dentro dele, tá bom? Então é isso que é o arquivo do mundo. Tirem print aqui se vocês quiserem anotar. Eu vou trazer bem mais aulas na lousa, provavelmente vai ser a maioria das aulas aqui da plataforma, justamente pelo fato de que eu não acredito mais em PowerPoints, né? Porque o PowerPoint é uma violência. PowerPoint é aquilo que não existe mais. PowerPoint é aquilo que é a rigidez que não existe no homem, tá bom? É isso. Gostaria de agradecer vocês por essa primeira parte da exposição. Gostaria de agradecer vocês aqui. E muito obrigado. Vamos adiante. Vamos adiante. Respirando, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não.